Notícias em primeira mão, muita informação. Aqui você vai encontrar seus melhores amigos, alegria e emoção. Sempre do seu lado. Educadora, no esporte é educadora, informação educadora. 80 anos, opinião educadora, informação educadora, estação de serviço educadora, a qualquer hora, em qualquer lugar. Vem nessa onda, educadora, no esporte é educadora, informação educadora. Vem nessa onda, educadora, informação educadora, no esporte é educadora, educadora, 80 anos. Nós somos a Educadora. Educadora. CYK 531, ondas médias, 1020 kHz. CYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Rádio Educadora, Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Educadora 80 anos. Hashtag Vem Nessa Onda. Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Limeira e região em destaque. Educadora Meio-Dia. Educadora. Participação da equipe de jornalismo da Educadora. Apresentação Nani Camargo. Bem, meio-dia e 48 minutos, começa já emendado com o Colóquio Educadora Meio-Dia. Hoje é dia 13 de junho de 2019, um dia após o Dia dos Namorados, a cidade muito cheia ontem, os bares lotados, filas nos restaurantes. Eu tentei também jantar com mais tranquilidade, tudo cheio. Que bom, né? Que bom que as pessoas saíram, foram comemorar, passaram aí momentos de lazer. Tava tudo na paz aí, aparentemente, entre os casais, porque na política de Limeira o assunto está fervendo desde ontem, por volta das 6h30, 7 horas, quando a Prefeitura de Limeira envia um comunicado a toda a imprensa, né, surpreendendo aí a todos com uma denúncia do prefeito Mário Botion à Corregedoria da Câmara. 3 vereadores, como vocês já ouviram durante a programação, desde as primeiras horas da manhã, na Educadora, Mário Botion denunciou 3 vereadores da oposição por suposta falta de decoro parlamentar. Quero dar boa tarde aos meus amigos que estão no estúdio e já perguntar imediatamente a opinião da Renata Reis e do Danilo Janini em relação a esta atitude do prefeito Mário Botion. Eu estou tentando lembrar na minha memória, mas acredito que nenhum prefeito, pelo menos aqui em Limeira, tenha tomado tal atitude. Vereadores já foram denunciados várias vezes, mas por cidadãos ou pelos próprios vereadores, né? Agora, um prefeito de ofício mandar investigar vereadores na corregedoria, eu não me lembro que isso tenha acontecido. Renata Reis, boa tarde. Boa tarde, Nani. Como é que você recebeu aí essa denúncia? Como é que você viu o Educadora Meio-Dia? Além de ser um programa informativo, também é um programa de opinião. Então, como é que você vê a imagem do prefeito mandando investigar 3 vereadores? Nani, eu confesso que eu me assustei quando eu vi o comunicado da Prefeitura de Limeira, né, de que o prefeito Mário Botion tinha acabado de assinar um ofício a pedido do secretário de Educação em relatos de uma diretora por conta da atuação dos vereadores, né, de oposição. Eu fiquei bastante assustada, isso me leva a refletir
sobre diversas hipóteses. De imediato, para mim, parece um tanto quanto intimidatório, porque todos sabem aqui, o papel do vereador também é a fiscalização dos atos do executivo. Se houve um exagero ou outro, eu não acho que seria com uma denúncia de suposta quebra de decoro parlamentar, assim, algo tão severo e justamente contra 3 vereadores da oposição, né? Agora a gente tem vários pontos que a gente vai discutir ao longo do programa. A gente vai ouvir todo mundo, todas as partes, inclusive a prefeitura, né, Renata? Exato, mas assim, Nani, tratam-se de denúncias de supostas irregularidades envolvendo a MF Limeira, certo? Nós até falamos já aqui, se não me engano, em abril. Junto comigo, né, Renata? A gente recebeu essas mães e a gente tomou nota aí do que estava acontecendo. Tudo começou por conta disso. Essas mães, elas estavam indignadas porque elas não tinham a voz, né, ouvida. E relataram, inclusive, o próprio secretário, a Secretaria Municipal de Educação, que não atenderam adequadamente a essas mães. Ocorre que o caso chegou à Câmara e, como é um caso que trata-se de educação, foi para a Comissão de Educação, certo? Comissão de Educação inclui quem? Você vai se lembrar melhor. Presidente, Carolina Pontes. Vice-presidente, Constância Félix. Os outros 3, quem são? Cleiton Silva, Darcy Reis. Mir do Lanche. Exato, Carolina Pontes, Constância Félix, Mir, Cleiton e Darcy. Exatamente. Esta visita, essa fiscalização, como queiram, na escola, tiveram a presença de 3, né? Que Cleiton Silva, Carolina... Os 3 da oposição. Eles estiveram lá enquanto comissão. Né, Nani? São vereadores e estiveram lá enquanto comissão. A alegação aqui de que não foi avisado com antecedência, etc. Aí são pontos técnicos que a gente precisa verificar como funciona depois, mas são vereadores, e dentro de uma comissão de educação, estiveram numa escola. Nani, sinceramente, eu acho que a administração foi um tanto quanto inábil para lidar com esse tipo de ofensiva de vereadores da oposição. Eu realmente também não me lembro de nenhum outro prefeito denunciar vereador por conta de sua atuação. Danilo Giovannini, boa tarde. Sua opinião sobre este episódio político envolvendo Limeira. Boa tarde, Nani, Renata. Boa tarde a todos que acompanham a Educadora. Aparenta soa como intimidação, para mim, na minha opinião, como um prefeito tentando intimidar esses vereadores. Não tem como ter outra leitura disso. O Mário poderia usar qualquer manobra, pedir para outro vereador denunciar. Que é uma prática comum, né, Danilo? Exatamente, dentro da política. Agora o Mário fazer isso aí, e o perfil do Mário, um cara sereno, tranquilo, aparentemente, né? Nos bastidores, né, Renata, Nani, não sabemos como é a figura do prefeito Mário Botion. A Renata tocou num ponto aí importantíssimo. Ela falou, tem que avisar, o vereador da Comissão de Educação precisa avisar. Estaremos. Vamos. Me desculpe, viu? Olha, direção. Vamos aí fiscalizar, ver se você tem irregularidade. Se prepara. Exatamente. Para pegar irregularidade. Me desculpa. Agora, o prefeito Mário Botion tomar uma postura como essa soa um tanto quanto. O termo que você usou, né, Nani? Juvenil, né, Nani? Juvenil. Eu acho que. Ele poderia ter usado outra manobra, ou ele quis mesmo que os vereadores soubessem que foi ele que denunciou, ele que está tomando a frente de tudo. Eu já tenho uma opinião até diferente, assim. Eu acho que eles tentaram achar alguém para fazer a denúncia e ninguém apareceu. Faz sentido também, viu, Nani? Faz sentido também. Por que a diretora não fez a denúncia? Secretário. A diretora, ela é uma funcionária pública, concursada, deve ser respeitada. E se ela se sentiu constrangida, ela deveria ir à Câmara Municipal, porque ela comanda a escola e é responsável pela escola, e falar, eu me senti. Os funcionários públicos que estavam lá, que teriam visto uma forma mais supostamente abusiva dos vereadores. Por que é que esses funcionários, então, porque todos são efetivos, não vão ser mandados embora, não são cargos políticos, são cargos técnicos, inclusive o cargo de diretora, não é cargo comissionado.
Por que é que, então, eles não foram... São efetivos, né? Porque Nani? daí, gente, São tirava efetivos. do Mário isso, entendeu? Nani, são efetivos, mas existe, a gente sabe. Não, eles podem ser trocados de escola, mas Exatamente. enfim, eu tô dizendo o seguinte, eles... pensa, você é diretora de uma escola, se um vereador chegar lá e comete algum abuso, você tem direito como cidadão, como eleitor... A autoridade máxima autoridade dentro da e como escola diretor, é a e falar, diretora. olha, teve uma invasão aqui, teve um abuso, porque é que a diretora... Aí ela relatou para o secretário. Por que não foi dada essa orientação a ela? Eu acho que foi dada, acho. E a diretora não quis fazer a denúncia, ela tomar a frente. Então você vê que tá nebulosa a coisa, né? E aí você para imaginar que tanto a vereadora Carolina, Cleiton, Constância, eles, de certa forma, cutucam, né? Não só São vereadores secretário, incisivos. São. secretário, o próprio prefeito Mário Botion. Então vamos todo mundo, na pessoa do Mário Botion, denunciar esses vereadores. É o que parece, não Pois é, Renata? é a leitura que fica, na minha opinião, sim. Bruno Bortolã chegou ao estúdio agora. Bruno, você já esteve dos dois lados. Eu sempre faço essa ressalva quando eu peço a opinião do Bruno, porque daí você sabe justamente como é que funciona aí os bastidores do Executivo e também os bastidores do Legislativo. E não só os bastidores, a parte oficial também, né? Como é que você viu essa atitude? Primeiramente, como é que você viu a atitude do prefeito Mário Botion em denunciar 3 vereadores e o trabalho em si da Comissão de Educação, que recebeu uma denúncia, que eu quero fazer a ressalva, que chegou primeiro a educadora. A gente vai mostrar a entrevista que nós fizemos com esses pais. Elas vieram aqui, a gente mostrou esse caso em abril. E depois este caso foi para a comissão e a comissão começou a investigar. Então, quero a sua opinião, Bruno. Boa tarde. Boa tarde, Nani. Boa tarde, Danilo, Renata, todos os espectadores e ouvintes do Educadora Meio-Dia. Eu tive dos dois lados, né? Tive uma passagem pela Câmara, uma passagem pelo Executivo, que me deu uma experiência para poder olhar aqui do lado de fora um pouco melhor. Eu acho que a gente tem sempre que lembrar a função de cada poder, né? Os poderes são independentes, porém harmônicos, né? Poder legislativo, executivo e judiciário. Poder executivo executa, poder judiciário julga, poder legislativo legisla, né? Faz leis e fiscaliza. Tem o poder de fiscalização do próprio legislativo e do executivo principalmente. Acho que até a função principal do legislativo é fiscalizar. É sempre bom a gente lembrar isso, porque às vezes e a gente está inclusive numa semana em que se discute quais são os quadradinhos, quais são as caixinhas de cada poder, né? Se há invasão, se há interferência de um poder com o outro, ou se simplesmente é uma interdependência positiva. Eu acho que no caso, por exemplo, não é o que estamos discutindo aqui, mas no caso da Lava Jato, é uma coisa harmônica, uma coisa que foi positiva, que criou um resultado positivo. Mas no caso concreto aqui da Câmara Municipal, a Comissão de Educação tem todo o direito de fiscalizar, tem todo o dever, é dever do vereador fiscalizar. Agora tem o como fiscalizar, né? O como fiscalizar, o jeito que os vereadores têm para fiscalizar. O vereador ele tem, por direito, um princípio que está na lei orgânica do município. É um princípio análogo, né? Um princípio espelhado na Constituição Federal do Brasil, que é, no caso de deputados, no caso de outras autoridades, o princípio do foro privilegiado. Aqui, no caso, não é o foro privilegiado, mas é o princípio da inviolabilidade sobre os atos e palavras do vereador no exercício do mandato. Por que foi criado isso? Lá atrás tinha um regime militar, que era uma ditadura, os políticos eram perseguidos, eles não podiam fazer oposição, eles não podiam fiscalizar, eles não podiam agir com maior energia contra os generais. Então conseguiram incluir esse princípio tanto do foro privilegiado, e aqui no caso do vereador, a inviolabilidade sobre palavras e atos durante o exercício do mandato. Não é que ele pode fazer qualquer coisa e falar qualquer coisa. Ele pode ter direitos e pode ter algumas coisas, informações ou atos, vamos dizer assim, entre aspas, sigilosos, para que possa exercer o papel do vereador da melhor forma possível. No caso, desde uma simples investigação numa comissão temática ou mesmo numa comissão, numa CPI ou numa comissão processante. Nesse caso, voltando para o caso, sem querer me alongar muito, já falei demais,
Mas os vereadores têm essa obrigação de fiscalizar, ainda mais quando chega uma denúncia de pais. Agora, como foi feito? Né? Qual é o decoro? Qual foi o jeito que isso foi realizado? Isso me faz lembrar um acontecimento na última gestão, quando o atual vice-prefeito era vereador e fez uma fiscalização num determinado espaço de saúde, não me lembro se foi no Postão, em algum local, né? A denúncia de que o local não tinha condições era pertinente, mas o jeito, né, que ele fez para ter palanque, para aparecer, para gerar pauta, foi extremamente inconveniente. Com um profissional que está ali, que muitas vezes não tem culpa, né, ele está ali sem estrutura ou sem condições ideais para o trabalho, mas ele não pode ser maltratado, ele não pode. O vereador, apesar do poder que tem de fiscalizar e tem que fiscalizar, ele não pode maltratar, ele não pode faltar com a educação, não pode faltar com o jeito, com os servidores efetivos e comissionados. Então, acho que é essa a discussão do ponto. Com relação à peça do Executivo, eu não vi, confesso que eu não vi, eu estava fora da cidade ontem e não consegui ler a nota completa, mas é uma situação, acho que pela primeira vez um prefeito, né, pede esse tipo de... Não, eu não me lembro. Pede esse tipo de manda para a corregedoria. Eu acredito que algum vereador da base deveria ter feito isso, acho, né? Chancela, faz a denúncia, chancela e pede, uma vez que é um interesse do Executivo. Agora, o prefeito também não deve ter feito isso sem o apoio jurídico e sem pareceres que o permitissem fazer esse tipo de petição na Câmara Municipal. Não, na nota que veio da Prefeitura tem o parecer, Bruno. Tem o parecer do jurídico, né, Renata? Apontando. Então, quer dizer, já teve uma pré-investigação, uma pré-análise internamente na Prefeitura, então já veio com parecer, né? Dizendo, olha, o jurídico diz que pode ter tido falta de decoro sim, né? Análise com base apenas na versão... Da diretora. Da diretora e do secretário. É verdade. Porque uma investigação, a gente subentende-se que você ouve todas as partes envolvidas, né? Então, acho que o parecer do jurídico foi, não, vislumbramos aqui uma possível quebra de decoro, então vamos levar o caso para a corregedoria para aí sim iniciar uma eventual investigação. O que só por parecer a gente sabe que ele pode ter vários, ele é interpretativo. Agora, o que só estranha é o fato, né? Porque o Executivo ele pode pedir uma corregedoria e deve, né? Em caso de faltas dos servidores da Prefeitura. Agora, no Legislativo fica um pouco, vamos dizer, estranha, entre aspas, essa situação, mas eu acho que certamente o prefeito é bem servido de um corpo jurídico, assessorado, exatamente a palavra. Ô, Bruno, saiu da cabeça de quem essa história de denunciar vereador? Você acha que foi do Mário? Vamos lá, gente. Não, a gente não pode tirar... Foi do Mário, foi do Pérez, foi do Francesco, o secretário. Eu acho que foi com uma decisão conjunta. É que vocês estão debatendo aqui o lado legalista, né? A gente não pode tirar a questão política da história. É aí onde eu ia chegar. E quando você fala em Constância Félix, que me perdoe, né? Mas quando você fala em Constância Félix fiscalizando, parece até piada, né? Aliás, é uma piada de mau gosto. Agora, quanto ao vereador Cleiton, a vereadora Carolina, a gente sabe que tem um mandato de oposição, um mandato que segue aí as regras das boas condutas. Parece que tem uma pitada de política nessa história. E vamos ver como é que vai se desenrolar daqui pra frente. Eu acho que não é uma pitada, Bruno. O ingrediente principal é a política, viu, né? Com certeza, né? O ingrediente principal é a política, não é uma pitada, não. Mas pra gente entender realmente como nasceu tudo isso, foi em abril, né, Renata, que a educadora trouxe essa matéria, essa denúncia. Foi. Mães da Escola Limeira, que também fazem parte ali da comissão da APM, vieram até a educadora com uma vasta documentação, pedir ajuda à rádio, porque, segundo essas mães, elas estariam suspeitando de irregularidades no uso da verba da APM. Essas mães foram no Ministério Público, foram à imprensa e também foram à Comissão de Educação, que instaurou um procedimento para que os nossos ouvintes, né, para quem acompanha a educadora pelas plataformas digitais ou pelo radinho comum, foi exatamente esta denúncia, então, que gerou a diligência dos vereadores à Escola Limeira. Vamos conferir.
Olá, amigos da Educadora, o assunto agora é educação. Eu vou conversar com a Rosângela, com a Aparecida e com o Carlos. Eles têm filhos na MF Limeira, que fica no Parque Cidade, e eles trouxeram pra gente uma espécie de dossiê onde eles apontam supostas irregularidades no uso do dinheiro da APM para compras que não teriam existido, né, para serviços também que não teriam existido dentro da escola. A gente vai tirar todas as dúvidas aqui, depois a gente vai mostrar as notas fiscais desse levantamento que foi feito por esses pais com base em documentos públicos, documentos que eles conseguiram via ouvidoria da prefeitura, e são documentos que realmente chamam a atenção. Vou começar agora com a Rosângela. Olha só, a gente até fez uma lista aqui de alguns gastos que serão apurados, inclusive, pela Câmara Municipal e também pelo Ministério Público. A gente já vai falar sobre isso também. Rosângela, gastos com as zoonoses, R$ 4.230. Isso consta numa nota fiscal de prestação de contas do dinheiro da APM que foi apresentada pela diretoria da escola. Isso chama muito atenção, porque as zoonoses não prestam serviços pagos, é isso? É isso. Quando eu vi no caderno de recado da minha filha, me surpreendi e liguei nas zoonoses e disseram que não emitia nota e só faziam um apontamento. Mas se o serviço foi feito, a gente não sabe. Então a gente quer uma explicação da escola a respeito desse gasto com as zoonoses. Bom, tem outros exemplos aqui que a gente pode citar. Vamos lá, me ajuda aqui, Rosângela, com base em tudo que vocês aí levantaram, já vou falar com a Aparecida e com o Carlos também. Serviços de jardinagem, R$ 1.100. Nós temos uma nota fiscal que a gente também já vai mostrar. Tem jardim na escola? Não tem jardim na escola MF Limeira, não. Não tem jardim e a empresa que fez o serviço é cunhado da diretora. Quer dizer, a razão social, o CNPJ que foi apresentado nesta nota é de uma empresa cujo proprietário é cunhado da diretora da escola. Correto. É isso aí. É o senhor Ari e como das zoonoses também é o senhor Ari que fez o serviço. Nossa, mas que coisa estranha, né? As zoonoses prestam serviço, mas aí tem uma razão social que envolve uma empresa particular. Bom, tudo isso vai ser apurado depois. Deixa eu falar com a Aparecida. Outros casos aqui que nós também levantamos. Olha só, adequação de pia dos professores, um gasto de 3.580. Vocês chegaram a ver essa obra? Não, porque quando foi emitida a nota não tinha essa pia na sala dos professores. Ela foi feita depois, agora no começo do ano. Quer dizer, a nota é do ano passado, é isso, né? E aí, a hora que vocês foram checar no final do ano, porque essa denúncia vocês já estão checando há meses, não tinha sido realizada essa melhoria dentro da unidade? Não, não tinha sido feita. Bom, outros exemplos, vamos citar aqui também, Aparecido, olha só. A mesma empresa que faz a jardinagem também fez a manutenção dos computadores? Tem uma nota que consta isso? Sim, tem a nota que consta que ela fez a jardinagem e a manutenção dos computadores também. Que chamou a atenção de vocês, claro. É claro, né? Porque qual é a empresa que faz dois tipos de serviço que são totalmente diferentes? Pois é. Deixa eu falar com o Carlos Barbosa. Tem outro caso que chamou a atenção, essa questão da alocação de brinquedos. Qual foi a empresa que prestou esse serviço, então? Ela é de uma monitora, é isso? Vocês levantaram? Isso, na verdade, é de uma monitora da escola, né, que ela pegou esses brinquedos aí e locou para a escola, né? É uma coisa que não pode, né, na verdade. Então, é uma coisa gritante isso daí. Tá acontecendo tudo isso daí e deixa acontecer, entendeu? Vocês como pais, como é que vocês se sentem em relação a isso? Olha, sinceramente, né, é uma coisa, pelo que já está acontecendo na educação, a gente fica horrorizado com um tipo de coisa acontecer desse tipo. Então, eu acho assim, a gente quer providências, a gente quer saber da diretora, a gente quer saber, né, do pessoal o que possa fazer, qual que é o resultado disso tudo, o que está acontecendo. Aparecida, Rosângela, outro caso também que eles trouxeram para a gente envolve a questão de verbas da APM, que é da escola MF Limeira, como eu disse, né, supostas irregularidades
que essas verbas estariam sendo transferidas para o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, que funciona ali no anexo, né, junto à MEF Limeira, mas pelas notas fiscais. O dinheiro da APM, que é da Escola Limeira, estaria sendo usado também para o EJA, é isso? Sim, o que era para ser usado na Escola Limeira está sendo usado para o EJA, e isso não pode. A gente tem até alguns exemplos aqui, né? Gastos da PM com EJA, esta adequação da sala multissensorial, que inclusive vai ser inaugurada na tarde desta terça-feira, né? Mas esta sala não existe na MEF Limeira. Na MEF Limeira, não. Foi colocado pra gente, que vai ser hoje uma inauguração, sendo que na nota consta uma adequação de sala multissensorial. Mas no EJA, não na MEF Limeira. No EJA e não na MEF Limeira, não na Escola Limeira, sim no EJA. E com verba, provavelmente, ou da PM ou do PDDE, que seria da Escola EF Limeira. Oi. Muito bem, 1h11. Esta foi uma entrevista que nós fizemos em abril e foram justamente esses 3 pais que foram ao Ministério Público e foram até a Câmara, levaram toda a documentação em relação a essas suspeitas e a Comissão de Educação, como é um dever de ofício, instaurou um procedimento e o assunto passou então a ser investigado. Renata Reis, a gente vai conversar com o secretário da Educação sobre isso. A gente tentou falar com o prefeito, né? Sim, até porque a denúncia foi feita pelo prefeito. Até porque ele assina, né, após ouvir o secretário, né, e ter os relatos da diretora. É o prefeito Mário Botion quem assina o documento que vai para a corregedoria. Mas o prefeito não vai falar sobre esse assunto. A informação da própria prefeitura diz que quem vai falar sobre esse assunto é o secretário municipal da Educação, André Francesco, que já está conosco na linha. Secretário, obrigada por sua participação no Educadora Meio-Dia. E, secretário, eu pediria que o senhor explicasse como foi que vocês chegaram a essa conclusão de que os 3 vereadores que foram até a MEF Limeira deveriam ser denunciados à corregedoria. A gente viu no texto que chegou ontem à imprensa de que houve constrangimento da parte dos vereadores à diretora da escola e ao secretário da Educação, o senhor. O que foi esse constrangimento, secretário? Boa tarde. Oi, boa tarde, Renata, boa tarde, Nani, ao Bruno, a todos aí da mesa, da Educadora, a todos os ouvintes. Eu queria, antes de comentar sobre o constrangimento, só fazer uma correção, se vocês me permitem, pela informação que foi passada aí, que a denúncia chegou através da Educadora em abril, vocês entrevistaram os pais, eu inclusive falei à época, mas esse caso vem sendo abordado desde dezembro do ano passado. Nós tivemos um primeiro pronunciamento, inclusive do Zé da Mix. Ele esteve na Secretaria de Educação comentando sobre uma possível suspeita de irregularidade na Escola Limeira. Isso gerou já de imediato, desde dezembro do ano passado, uma preocupação nossa em relação à apuração. Secretário, Pois não. Só para também que fique registrado, nós falamos que esse caso, então, em abril, chegou, sim, o senhor falou que chegou ao senhor em dezembro do ano passado, só que a reclamação dos pais é de que nada foi feito desde então. Se tornou público após a Educadora mostrar. Pela omissão, de acordo com os pais, pela falta de providências da Secretaria da Educação. Não, por isso que eu gostaria de esclarecer, inclusive a dona Rosângela, que é a mãe que faz, é a principal denunciante, inclusive, ela esteve em abril tornando público e ela mesma participou da comissão de apuração, ela foi convocada pela comissão de apuração, se não me engano, no final de janeiro, comecinho de fevereiro, tem inclusive a ata de atendimento a essa mãe, ou seja, a Secretaria de Educação, ela começou a tomar providências desde janeiro, né? Tirando as férias, porque os profissionais que fazem a apuração, eles entram em férias em janeiro, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro. Inclusive, essa mesma mãe que disse que a prefeitura não tomou nenhuma providência, ela foi, inclusive, ouvida pela comissão de apuração da Secretaria de Educação. Então, eu só queria fazer essa correção para não ficar a impressão de que, efetivamente, isso não foi levado a cabo, como tem sido tratado
acredito que, inclusive, até pela própria Comissão de Educação, de que existe uma inércia do poder público, do Executivo, em relação a esse assunto. Muito pelo contrário, nós temos tratado desse assunto desde o primeiro momento em que ficamos sabendo, quando foi trazido pelo Zé da Mix. Depois eu tive pessoalmente uma reunião com essa mãe, ela me trouxe os documentos, nós tínhamos ciência da preocupação e já tomamos a providência de fazer essa diligência, instaurando uma comissão de apuração para poder fazer essa apuração. É só para deixar que isso seja bem claro, porque tudo bem que a reportagem de abril que falava sobre o problema, né, só foi levada a público, porém existem divergências de informação, porque eu tenho inclusive o documento e a ata do atendimento da mãe falando e já tratando sobre esse caso numa comissão da Secretaria de Educação. Com relação à pergunta da Renata, né, em relação ao constrangimento, o que aconteceu? Nós recebemos a informação, e eu acabei participando mais diretamente do caso, porque nós recebemos a própria diretora, Tânia. Em primeiro lugar, nós não temos interesse nenhum em saber se em relação à denúncia. A denúncia está sendo apurada na instância correta, nós estamos investigando, já teve a comissão de apuração e tem, inclusive, uma intervenção sendo feita na PM para apurar se realmente a denúncia é correta ou não, se existe dolo, se existe algum problema em relação à administração da escola. O que acontece é que, na oportunidade, no dia da visita em que a diretora ela diz que sofreu o constrangimento dos vereadores, ela afirma que a conduta dos vereadores não foi condizente. Ela foi acuada porque existem trâmites que têm que ser seguidos até para que a comissão seja recebida, seja ouvida. Eles têm essa prerrogativa, inclusive, de fazer com que as pessoas que estão sendo investigadas ou sendo entrevistadas, elas compareçam oficialmente à Comissão de Educação. E, de qualquer forma, isso não aconteceu. A comissão, principalmente a vereadora Carolina, o Cleiton e a dona Constância, mais com alguns assessores, estiveram lá, colocaram a diretora numa sala e não permitiram que ela tivesse contato com a supervisão imediata, que é responsável pela unidade escolar. Inclusive, nós tínhamos um pré-agendamento, eu estava recebendo na secretaria secretários e uma comissão técnica que já estava pré-agendado, que vinha de outra cidade para conhecer todo o trabalho pedagógico feito na questão da educação especial. Estávamos com um agendamento já prévio com a diretora e nós estranhamos o fato, né? E quando eu entrei em contato com a diretora para que ela comparecesse à reunião, nós estávamos recebendo outra secretária, inclusive, ela disse que estava com a Comissão de Educação sendo interrogada sobre um processo que nós já estávamos investigando e que ela se sentiu ameaçada nesse sentido. E, inclusive, no ponto em que nós colocamos na denúncia que houve constrangimento, houve inclusive comigo, porque a vereadora Carolina interpelou a diretora, quis falar comigo no telefone, indagando o que eu gostaria de saber, se eu queria saber alguma coisa, sendo que é uma prerrogativa minha. Eu estava simplesmente comunicando, não sabia da presença deles lá e estava comunicando a diretora de uma agenda pré-formatada. Então, isso, a forma como foi conduzido, inclusive com André, supervisoras. Secretário, mas a nossa dúvida, até para que o ouvinte possa entender, qual foi exatamente o constrangimento? Eu queria exemplos. Por exemplo, eles chegaram lá e foram grossos. Foram intimidados. Isso, usaram, os vereadores gritaram. Porque assim, essa questão do constrangimento, o né, fato Renata, de chegar repentinamente, por exemplo, como foi na EMEF. Eu acho que é incômodo. Limeira, não sei se constrange. É incômodo, é chato, né? Porque aí é o seguinte, né? A gente precisa lembrar também de algumas situações. O próprio José Roberto Bernardo, quando da gestão do Paulo Radich, esteve em diversos setores em que ele incomodou. Diligências que eram feitas nos locais públicos. E, claro, na atuação dele enquanto vereador, tinha que fazer isso mesmo. Né? O próprio vice-prefeito, doutor Júlio César Pereira dos Santos, esteve numa situação na vigilância epidemiológica por conta da epidemia de dengue em 2015, em que ele causou um incômodo muito grande nos servidores também. E não chegou em nenhum momento a essa situação de denunciar vereadores
corregedoria da Câmara, né? Então, é o que eu quero até completar, Nani, não sei se era esse o seu questionamento. O que é o constrangimento? Eles Porque xingaram no a passado diretora? aconteceu, agora está acontecendo também e está sendo levado de outra forma. Eles xingaram a diretora, quiseram pegar papéis que não podiam, entraram numa sala que estava fechada, apontaram o dedo. Qual foi exatamente o constrangimento, secretário? Olha, segundo o relato da diretora, porque eu não participei diretamente, só por telefone, conforme eu comentei, né, sobre a interpelação da vereadora Carolina Pontes, mas o que a diretora relata é que eles quiseram apresentar uma série de denúncias, né, pelo documento que a própria diretora apresenta para a secretaria, e no intuito de preservar, inclusive, o funcionário, porque ele tem o direito de ser interrogado da forma correta, de ser convocado na comissão para responder qualquer dúvida. O que aconteceu foi que eles não permitiram que ela saísse da sala, quer dizer, colocaram ela mesmo sem prévio aviso, e eu não estou fazendo aqui nenhuma defesa de que isso deveria ou não. O papel do vereador enquanto fiscalizador, eu concordo com o que foi dito, ele tem prerrogativa de verificação, enfim. Só que a forma como se faz a abordagem precisa ter também uma certa dose de educação, de respeito, de entendimento, porque, afinal de contas, a gente não pode pré-julgar uma pessoa, e a diretora se sentiu ameaçada nesse sentido. Ela não pôde conversar nem com o superior hierárquico dela para informar, para prestar, inclusive, o esclarecimento para a comissão. E eu tive relato, inclusive, das supervisoras que foram impedidas, foram colocadas para fora da sala de maneira grosseira, né? Quer dizer, eles falaram, olha, vocês não têm que estar aqui, vocês têm que sair daqui, não é com vocês que nós queremos falar. Quer dizer, foi colocado de uma forma realmente extremamente grosseira e intimidadora com a diretora. Foi isso que foi relatado para a secretaria, para mim. Isso foi relatado também pela supervisão, que elas, como responsáveis, elas têm discricionalidade dentro da escola, então a autoridade dela tem que ser respeitada dentro da escola. Tanto que, se a comissão quisesse uma entrevista individualizada, não teria o menor problema, eles poderiam convocar. Inclusive, a diretora esteve, até por vezes, pedindo para que a comissão atendesse tanto a diretora como o conselho da APM por conta das denúncias, daquilo que estava sendo feito. Ela teve, por diversas vezes, tentado contato com a Comissão de Educação para ser ouvida, para levar outras partes, inclusive. Isso foi negado em várias oportunidades. Ela esteve com pais na Câmara. Quer dizer, não é só este fato que está sendo avaliado, né? Toda a conduta que a comissão tem feito, que não é comum, né? Quer dizer, nós tivemos 2 anos, aí nos 2 anos anteriores, tivemos a presidência do Wagner Barbosa, do vereador Wagner Barbosa, que era da oposição, e nós sempre atendemos, os funcionários sempre estiveram à disposição, sempre esclarecemos todas as dúvidas, todas as denúncias, nós sempre estivemos à disposição, inclusive com elogios dentro da própria Câmara Municipal, falando sobre o atendimento cortês e o atendimento pronto da Secretaria, e isso estranha muito a rispidez e acho que até a falta de educação e de respeito com o funcionário público. Então, acho que a nossa maior preocupação, e eu entendi isso, é que existem funcionários que estão sendo desacatados, desrespeitados no exercício da sua profissão, não questionando o papel da comissão de maneira nenhuma, que eu respeito extremamente o papel, mas eu acho que é nesse sentido que a coisa acabou passando um pouco dos limites. Tá, o senhor disse, é o Danilo Giannini, boa tarde, tudo bem? Oi, Danilo, boa tarde. O senhor disse que se sentiu constrangido, ok? Por que, então, que o senhor não denunciou, então, ou mesmo a diretora da escola, e a denúncia partiu do prefeito Mário Botion? Porque nós, na verdade, acabamos avaliando essa questão jurídica, até por entender que é uma situação de extrema delicadeza. Nós temos sofrido ataques, inclusive via redes sociais, quer dizer, em relação à administração, e isso não tem nada a ver com questões pessoais, tem a ver com procedimento técnico. Nós recebemos a denúncia da diretora da escola se sentindo constrangida e ameaçada. E como eu participei também nessa questão, por ter me sentido constrangido e desrespeitado na conduta da comissão nesse caso, levamos o caso para o jurídico da prefeitura para saber qual seria a melhor forma de colocar no intuito de proteger e equilibrar a ação das instituições.
Quer dizer, a Câmara tem todo o direito de fazer as averiguações, fazer as suas diligências, nós não questionamos isso. O problema é que isso foi levado para o nível jurídico para que, como foi um desrespeito à direção, a um funcionário efetivo da Prefeitura, ao próprio secretário, e não é a primeira vez que isso acontece. Então, tomamos num consenso, né, conversamos com o prefeito, conversamos com o corpo jurídico e tomou-se a decisão até para preservar os funcionários, com certeza. Então, secretário André Francesco, secretário municipal da Educação, muito obrigada por sua participação na Educadora Meio Dia, esclarecimentos e uma boa tarde ao senhor. Muito obrigado. Eu queria continuar deixando claro também, queria agradecer a oportunidade de esclarecimento e deixar claro que nós temos como por hábito a apuração de tudo aquilo que é solicitado e tudo aquilo que é levado para a Secretaria. O que nós não podemos permitir é que algumas ações e alguns assuntos acabem extrapolando aquilo que é por bem e que acabe num julgamento prévio sem antes a gente poder tomar as medidas cabíveis. E nós estamos tomando as medidas, estamos fazendo as apurações necessárias, coisa que efetivamente talvez não acontecesse anteriormente, mas nós estamos tomando todas as providências. Estamos à disposição também. Muito bem, muito obrigada então ao secretário municipal de Educação de Limeira, André Francesco, e agora a gente vai ouvir os 3 vereadores envolvidos neste episódio, inclusive esta matéria também completa no site da Educadora e também nas nossas redes sociais, e como manda o bom jornalismo, ouvindo todas as partes, ouvimos a parte que acusa, agora vamos ouvir então o contraditório, né, Renata? Está na linha a vereadora Carolina Pontes? Exatamente, Nani. Vereadora Carolina Pontes, obrigada também por participar do Educadora Meio Dia. E agora queremos ouvi-la, vereadora, a senhora que também foi colocada pelo secretário André Francesco como autora aí do constrangimento contra ele. O que foi que aconteceu, vereadora? E como vocês receberam a informação de que o prefeito denunciou a senhora e mais 2 vereadores na Corregedoria da Câmara? Boa tarde. Boa tarde, Renata Reis, Nani Camargo, Danilo Zanini e a todos os ouvintes da Educadora Meio Dia. Eu agradeço a oportunidade de alguns esclarecimentos e ouvindo o secretário de Educação, André, falando dessa forma, eu fico ainda com mais dúvidas e achando toda a conduta e toda a situação ainda mais estranha. Primeiro que ele usa expressões fortes, ele disse que a diretora se sentiu ameaçada. Talvez o secretário não saiba, mas a ameaça é um tipo penal. Ele disse que a diretora se sentiu ameaçada, então eu espero que tenha boletim de ocorrência, eu espero que tenha sido dado todos os procedimentos, porque a forma com que nós chegamos lá, com a cortesia que chegamos, que pedimos para verificar se não tinha oposição de serem escutadas naquele momento, de serem ouvidas naquele momento, eu achei até muito estranho partindo por parte da diretora e da vice-diretora. O tempo todo, eu e os meus colegas fomos educados, tratamos normal, como sempre fazemos todas as diligências, algo que é natural. E, de fato, a pergunta que vocês fizeram foi muito oportuna. Qual foi o constrangimento? Eu queria que ele delimitasse melhor, mas eu acho que ele teve dificuldade, porque esse constrangimento não houve. Ele narra que a diretora tentou ser ouvida na Comissão de Educação. Realmente. A diretora tentou, em um dia que estava agendado por uma outra escola, falar. Nós trabalhamos com agenda e nós trabalhamos com processos. Ela precisa ser ouvida depois da denunciante. A defesa nunca é ouvida antes da denunciante. Então, ela chegou um dia acompanhada de pais, ela chegou bastante nervosa, chegou bastante agitada. Expliquei, recebi no meu gabinete, atrasei a Comissão de Educação, dei todo o aparato, falei que nós chamaríamos, enfim. E fizemos a diligência, que faz parte do procedimento, e após a diligência, pedimos para que ela e a vice-diretora escolhessem a melhor data para serem ouvidas na Câmara Municipal. Deixamos isso a critério da diretora, ela escolheu a data, ela escolheu o horário, nós a recebemos. Elas assinaram a ata, que não está pública, porque o procedimento e a tramitação ela é sigilosa, mas nós temos
todo o arquivo comprobatório do dia da diligência. O presidente da Câmara autorizou a expedição de carro oficial, então a visita ela foi oficial. O secretário disse que ligou coincidentemente, mas então o secretário não está fazendo a lição de casa, ele não vê o que acontece na Comissão de Educação. A ata estava pública, dizendo que faríamos a diligência. Então, como que ele ligou coincidentemente no dia que nós estávamos na sala da diretora, conversando com ela, perguntando, fazendo uma visita e ouvindo o outro lado? Essas coisas que estão muito sem explicação. E, coincidentemente, Renata, Nani, Danilo, ele é o único secretário que é denunciado, representado por mim no Ministério Público por improbidade administrativa, para apuração de eventuais irregularidades. E daí, diante da última propositura minha e diante de inúmeros requerimentos com respostas evasivas, e isso tudo documentado, tudo isso público, a gente percebe que vem uma retaliação dessa, não tem como dissociar de uma tentativa política de retaliação. Vereadora, é o Danilo Giannini, tudo bem? Tudo bom. Vereadora, uma pergunta. Houve algum tipo de bate-boca, discussão na escola? A senhora compreende que houve algum momento, uma conversa mais áspera, talvez entre vocês, vereadores, e a direção da escola? Não, justamente, é essa a minha estranheza, porque justamente pelo fato de nós estarmos fazendo uma diligência, a gente tem toda a cautela para perguntar, pode ser, podemos ouvi-la. Ainda a diretora disse, eu tinha uma outra programação, mas nós, já que vocês estão aqui, eu quero apresentar a escola. Apresentou a escola, pedimos um lugar para conversarmos reservadamente, para não expor a diretora e a vice-diretora, né? Porque tem todo um procedimento. Ela nos levou até uma sala que eu acredito que seja a diretoria da escola, que ela e a vice-diretora nos atenderam com bastante tranquilidade. Fomos redigindo a ata, lendo a ata para ver se estava tudo ok, se concordavam. E tinha 3 membros de comissão, mais assessoria, mais as 2 pessoas lá respondendo, deliberando tranquilamente como é feito. Semana sim, semana não. É uma visita que muitas vezes nós não temos nem denúncia, mas nós fazemos porque faz parte do papel do vereador. E conforme muito bem lembrado pelas jornalistas, com relação à época que o Zé da Mix fazia isso com muita frequência, nós fomos o tempo todo, não elevamos a voz em nenhum momento, perguntamos se elas prefeririam que nós voltássemos outro dia, não precisávamos fazer isso, mas perguntamos, falamos que elas não abrimos armário, não abrimos procurando papéis, nada, tudo que nós falávamos, ela estava na defensiva com uma pasta, entregando papéis conforme falávamos, e daí nós dissemos, nós podemos juntar isso, mas vocês terão um tempo, uma data para vir até a Câmara e apresentar de forma formal toda a defesa prévia, que nós viemos só para fazer uma visita. Então, vocês entreguem o que vocês quiserem, se quiserem, porque nós não pedimos documento, nem documento nós pedimos, o que podíamos fazer. Nós solicitamos para que fosse apresentado em outra data. Não teve abertura de armário, abertura de gaveta, não teve hostilização, não teve rispidez. Como eu sei que a diretora, ela guarda um pouco de ressentimento da minha parte pelo meu exercício da função, eu tentei falar o menos possível para deixar o pessoal mais à vontade, até porque eu sou presidente da comissão, não sou relatora do processo. Então, é esse todo o arquivo comprobatório que nós temos que me causa muita estranheza. Eu acho que eles estão querendo desviar o foco de inúmeras situações que estão sendo anunciadas e, ao mesmo tempo, retalhar 3 vereadores da oposição. É a primeira vez na história de Limeira que vereadores são cerceados pelo trabalho de fiscalização. Eu nunca vi isso. Muito bem, vereadora Carolina Pontes, obrigada pelos esclarecimentos e nós já estamos fazendo contato com a vereadora Constância e depois vamos ouvir Cleiton Silva para que todos deem a sua versão. A Constância já está na linha, Gustavo? A gente está fazendo contato. Bom, Renata, você vê, Bruno, Danilo, são aí depoimentos conflitantes, né?
Uma parte diz que teve constrangimento. A vereadora Carolina, ela tem quem a conhece, sabe da conduta dela em plenário, ela é uma vereadora firme. Como que eu explico isso, esse termo? Entre ser firme e ser mal educada. Não, ela não é mal educada. Mas ela é uma vereadora, me ajudem com o termo, ela é incisiva. Incisiva. Isso, entendeu? E é por isso que eu digo que essa questão do constrangimento, ela é um tanto subjetiva, né? Tem pessoas que são mais frágeis. De repente chega uma diretora, recebe 3 vereadores e vê aquilo como uma afronta. E outra diretora, de repente, já ia falar: o que vocês estão fazendo? Podia ter uma briga. Ou tem outro servidor que já ia falar: não, pode entrar. Então, tudo depende da conduta de ambas as partes. Mas falar em constrangimento é muito subjetivo, vai muito da pessoa. É muito complicado. Vamos ver como é que vai ser. Uma coisa, uma pessoa te xinga: Renata, você é isso. Então, teve um xingamento, isso é fato. Ofensivo, é ofensa, né? Agora, se alguém fala: Renata, aponta o dedo pra você, isso é ofensivo ou não? Não sei, você pode achar que é, às vezes não foi. Depende de tudo, Eu né, sou uma Nani? pessoa Depende que de mim, gesticula depende com a de mão. todo o contexto. O Danilo depende é um jornalista também contundente, que você também. E aí? Isso é ser grosso? Isso é ser... É como a própria... O Caio Bortolã falou. é um jornalista extremamente contundente no ar, ele é incisivo. E aí? Ela lembrou bem, né, de que o secretário falou em ameaça, que ela se sentiu ameaçada. A vereadora lembrou. Bom, ameaça é um tipo penal. E ela usou teve boletim de ocorrência? Exatamente, eu ia falar exatamente isso. Opa, ameaça é um negócio mais grave, vai pro lado criminal. Exatamente. Vai pro lado criminal, e aí? Exato. Então, teve boletim de ocorrência? Pois não é. teve? Né? Até Vão perguntaram, vão ouvir a diretora? Vão ouvir... Olha, a solicitação lá na prefeitura foi para que as pessoas houvesse manifestação. Tem uns Aí colocaram o comentários. secretário municipal de educação, André Francesco, que foi quem ouviu a diretora e levou o caso para o prefeito. Então, foi o secretário que foi colocado para falar pela prefeitura aqui na Rádio Educadora. Olha só, e os comentários dos nossos ouvintes, o Marcelo Wenzel fez um comentário bem pertinente. Lembrem-se que nas casas legislativas não existe lei, os julgamentos são políticos, né? Então, o Ivan falou muito bem. Veja a situação. Essas denúncias serão recebidas pelo José Roberto Bernardo, que é o corregedor. O José Roberto Bernardo, ele é aliado do prefeito e eu não estou dizendo que isso vai causar um direcionamento, mas perceba como a situação fica difícil. Acho que o tom político, Nani, ele Porque tem um peso maior. Porque muito realmente. grande, A corregedoria é uma instância política. Você falou em constrangimento ao chegar a ele para... Não. Ele vai ter que... ele é da base. Se ele vai direcionar a investigação nesse sentido, ela quis dizer que não. Então o José Roberto... Então, assim, veio uma denúncia do prefeito. O José Roberto Bernardo é da base, é do partido do prefeito. Aí o José Roberto vai ter que definir que o prefeito tá errado, que não teve constrangimento? Você tá entendendo? O prefeito também jogou uma bomba para a Câmara. Mas será que jogou uma bomba para a Câmara? Não será sei. que ninguém estava sabendo que isso ia chegar? Sim, é verdade, Renata. Será que não? Pode ser que né? sim, né? Aí, assim, agora, até para registro, entramos em contato com o corregedor da Câmara, que é o José Roberto Bernardo. Ele disse que ainda não recebeu a denúncia do prefeito Mário Botion e que ele prefere não se pronunciar por enquanto. Ok. Então, fica aí o registro oficial. E a vereadora Constância, Gustavo, está na linha, Renata? Vereadora Constância Félix, obrigada também por sua participação no Educadora Meio-Dia. Queremos ouvir, então, da senhora agora, como foi que a senhora recebeu esta notícia da denúncia contra 3 vereadores que estavam fiscalizando uma escola em que há supostas irregularidades. Boa tarde. Boa tarde, Renata, Nani, Danilo. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu recebi isso de uma forma, assim, com muita tristeza, sabe? Porque nós temos tanta coisa para fazer e nós só estamos fazendo o nosso trabalho. Nós fomos eleitos para isso. Se você verificar, você vai ver que é uma forma clara que o prefeito está querendo intervir no trabalho dos vereadores. Então, ele tem a prefeitura para tomar conta. E ele não está tomando conta nem da prefeitura. O que ele quer com os vereadores? E eu acho que a gente está incomodando, você entendeu? Apesar de que eu sempre falo que a minha fala incomoda demais. E o fato já desde o ano de 2017, no começo, eu ter no meu gabinete praticamente toda semana alguém da Secretaria de Educação
reclamando, comentando da situação, o que eles passam hoje na secretaria. Então, eu acho que isso vai causando um certo desconforto. Porque, por exemplo, eu tenho várias representações do Ministério Público. Eu tenho denúncias sobre a ausência de professores em número suficiente para atender em salas de aula. Isso está no Ministério Público. Eu tenho denúncias sobre contratação irregular, contratos temporários de diversos professores. Tenho denúncias sobre suspensão dos agendamentos e cadastro para vagas em creches. Tenho denúncias de morada das acácias. A creche está pronta e está fechada. São todas denúncias que eu fiz no Ministério Público. Então, dá para entender exatamente o que o senhor Mário Botion tem contra essa vereadora. O trabalho está sendo feito. E nós fomos lá numa situação totalmente regular aqui na Câmara, não tem nada de errado. Nós ouvimos, nós fomos lá e de forma alguma, nós chegamos lá de forma agressiva, pelo contrário. Chegamos lá, conversamos com a diretora, ela nos encaminhou até a sala, foi todo um procedimento normal. Agora, eu fico aqui a pensar, por que isso agora, nesse momento? Será que por conta, está querendo desviar o foco, porque subiu a passagem do ônibus essa semana? Vai subir segunda-feira? E os nossos ônibus estão todos quebrados, sem manutenção, um caos a cidade está, ônibus sendo retirados da cidade. Será que é isso? Será que é por conta da CPI do transporte, que inclusive era para ser uma, tem duas, porque a outra, ele realmente, fizemos 2 comissões aqui? Vereadora. Será que é isso que está acontecendo? Porque não cabe a ele, como vereador, ele sabe qual o procedimento daqui. Desculpa, pode falar. Vereadora, não, é que nós estamos também agora na linha com o vereador Cleiton Silva, que também vai falar sobre toda essa situação, né, Nani? Todo esse imbróglio aí que foi causado por conta dessa denúncia do prefeito Mário Botion. Nós já estamos, o vereador Cleiton Silva também, Cleiton, como foi a sua reação diante desta denúncia do prefeito Mário Botion contra os vereadores na corregedoria? Olá, Renata, Nani, Bruno, não me lembro quem está mais Danilo. Aí no estúdio, o Danilo, né? E todos os ouvintes da Rádio Educadora. Eu me senti constrangido e intimidado pelo prefeito com essa denúncia vazia e caluniosa que ele trouxe aqui a casa. Oi, Cleiton. Oi, Nani, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Era porque a gente achou que tinha caído a linha. Então, na sua opinião, foi uma forma de intimidação do prefeito Mário Botion, é isso? Com certeza, com certeza. Por quê? Porque nós somos 3 vereadores que realmente estamos fazendo o nosso papel de fiscalização e nós vamos continuar fazendo. Não vai ser esse tipo de intimidação que vai calar a nossa voz. Se o prefeito Mário Celso Botion acredita que isso vai intimidar-nos, não vai. Outra coisa, Nani, quero esclarecer 3 pontos. O primeiro, eu não entendo por que dessa denúncia vir contra os 3 vereadores, porque, primeiro, eu não fui quanto vereador, eu fui quanto comissão. Se o prefeito quer abrir alguma representação, abra contra a comissão. Inclusive, se você está com a ata na mão aí, a ata que nós deliberamos a visita foi assinada por 3 vereadores. Eu, Constância Félix e 3. Então, quer dizer, nós fomos quanto comissão, foi a comissão que deliberou a nossa visita. Então, um ponto que fala que nós não oficializamos, nós temos sim essa oficialização que diz que não foi. E depois a servidora disse que ela foi constrangida, foi uma reunião normal, onde nós... Desculpa, Nani, desculpa, eu estava recebendo uma outra ligação aqui, desculpa. Onde a servidora, a diretora nos recebeu, foi tudo normal, claro que ela estava incomodada, isso aí eu não vou negar. Claro, as denúncias que chegou até aqui são denúncias graves, que nós temos que apurar. Então, assim, ela estava incomodada. Inclusive, no meio da reunião, a vice-diretora nos ofereceu café, para mim e para as Constância. Ela saiu da sala, buscou café para nós, então estava uma reunião normal. Eu não entendo esse tipo de ameaça, não sei, que até o secretário ouviu ele falando aí, tipo de ameaça, constrangimento, nenhum. O terceiro ponto a documentação que ela falou que não recebeu. Nós temos a ata aqui em mão do dia que nós estamos lá, que a comissão deliberou.
essa documentação a ela. Agora, se essa documentação não chegou até ela, se não foi avisado que era oficial, aí não é um problema de nós quanto comissão, aí é um problema administrativo, que daí o presidente da Câmara tem que ver isso. Não somos nós, vereadores. Inclusive, Nani, eu fui intimidado pelo prefeito, estou me sentindo intimidado e eu vou tomar todas as decisões cabíveis contra ele, que é o autor dessa denúncia. Ok, Cleiton. Ele é o autor da denúncia e ele não fala. Ele pede para o secretário falar. O que está acontecendo com o prefeito Mário Botion? Está incomodado que nós estamos fiscalizando? Será que nós estamos chegando a um ponto que ele não quer que nós, vereadores, chegamos? Será que tem alguma coisa maior que nós vamos encontrar se nós continuarmos a investigar a Secretaria de Educação? E eu quero o secretário que tem um pouquinho mais de destreza quando for também fazer alguma coisa, falar para o prefeito sobre falta de professor em sala de aula, falta de material de higiene, que isso aí nas escolas que eu estou visitando... Ok, Cleiton. Muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos. E a gente vai continuar com certeza acompanhando este caso. Obrigada, viu, Cleiton? Eu que agradeço, Nani. Obrigado. Muito bem, 1h46. Agora um informe publicitário da Prefeitura em nossa cidade, Prefeitura de Limeira. Em nossa cidade, o trabalho não para. Por onde se anda em Limeira, é possível ver as melhorias que os investimentos do seu IPTU proporcionam. Iniciativas da atual administração então, estão em todas as áreas. E olha só, academias ao ar livre, revitalização de áreas verdes, construção de quadras cobertas, reformas e ampliações em unidades básicas, construção da Unidade Básica de Saúde do Residencial Rubi. O pronto atendimento 24 horas do Parque Abílio Pedro beneficia mais de 60 mil pessoas daquela região. Grandes reformas na UBS e também no pronto atendimento do Jardim Aeroporto e na unidade do Graminha. E muito mais realizações estão em andamento. Impostos bem aplicados, os resultados bem percebidos. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. Vamos ao intervalo comercial e você não sai daí, porque na volta tem mais Educadora Meio-Dia. Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. Vem você também, Educadora, muito mais que rádio. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Bom dia, seu Jorge. Tem uma vaguinha pra cortar o cabelo? Bom giorno, bambino. Mas claro, inclusive tô doido pra estrear meus aparelhos novos. Olha, seu Jorge, mandou bem, viu? Bambino, não é que essa tal de tecnologia facilita tudo? Nesta semana na Havan, cortador de cabelo Skol Pro Filco, apenas R$ 89,99. Secador de cabelo Cherry Filco, só R$ 89,99. Promoção válida até segunda ou enquanto durarem os estoques. Havan. Música? A Educadora toca. Se liga na dica! Quinta Barato Savenhago. Ofertas imbatíveis em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Confira! Coxinhas da asa de frango congeladas Copacol, quilo 7,98. Lagarto Friboi, peça inteira a vácuo, quilo 16,85. Costela suína congelada ao quilo 13,80. Paleta sem osso, quilo 15,75. Pagando com o cartão Savenhago, 14,80. Parcele em até 3 vezes no cartão Savenhago. O açougue do Savenhago tem garantia de procedência. Fica a dica! Todo dia, você sabe que para ficar bem informado é só se ligar. Jornalismo Educadora, isento, imparcial, atuante. A notícia em tempo real em todas as plataformas.
Jornalismo Educadora. Compromisso com o povo. Compromisso com a verdade. Educadora. Muito mais que rádio. Vem nessa onda. 21 13 50 20. O telefone da Educadora. Se você quer poder mais, faça Senac Limeira. São diversos cursos livres e técnicos. Fazendo Senac, mais que estudar, você aumenta as suas chances de sair empregado, porque aprende na prática. Inscrições abertas para os cursos técnicos em design de interiores, podologia, massoterapia, estética, segurança do trabalho, comunicação visual e logística. Acesse sp.senac.br/Limeira ou ligue 21 14 9199. Senac Limeira, para você poder mais. Tá na hora de trocar seu celular. Corre pra Casas Bahia, seu usado vale mais. A memória sempre cheia, a bateria não dá mais. Quem quiser troca com a gente, o desconto é sempre mais. Na Casas Bahia tem os smartphones que você quer. Tem LG K9 por apenas 649. Aproveite! Tá na hora. Mande sua mensagem de texto ou voz. 992225124. Esse é o WhatsApp da Educadora. Sua vida mudou e você quer morar bem? Se você quer um imóvel só seu, se você casou ou a família cresceu, se chegou a hora de comprar seu AP, ou localização é o mais importante para você. Com HM você resolve. Conheça a HM Vivendas de Limeira. São apartamentos de 2 dormitórios no Parque Egisto Ragazzo, perto de tudo que você precisa. E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. HM Vivendas de Limeira. Acesse maishm.com.br e saiba mais. BR Cromação, buscando compromisso com seus clientes, a fim de satisfazer suas necessidades no setor galvânico. Serviços de polimento, niquelação e cromo decorativo. Agende uma visita sem compromisso. Rua Norman Youssef Lucier 204, Distrito Industrial Sebastião Fumagalli. 3440-3840. WhatsApp 999141614. Educadora, no Facebook e no YouTube. Hoje, o time de Felipão entra em campo em busca da vitória no Brasileirão. Palmeiras e Avaí. Hoje, a partir das 8 da noite. Oferecimento Comercial 1000, a número 1 do básico ao acabamento. Casa do Tubo, sua conta de energia está muito alta? Energia solar é a solução. Faça seu projeto em casadotubo.com.br. Impacto Prime Pneus, Avenida Major Levi, 2029. Fone 0800 100 7575 e 994 57 1330. Amigos de Limeira, neste 14 de junho, sexta-feira, vamos parar nossas atividades para mostrar ao governo que não queremos perder a nossa aposentadoria, que não queremos perder a nossa educação pública. É a greve geral, que ocorre em todo o país. Em Limeira, a partir das 9 horas da manhã desta sexta-feira, todo mundo em frente à agência do INSS, na Rua Presidente Prudente, número 150. Venha mostrar a força da nossa união. A nossa arma é a luta. A nossa arma é a educação. Organização Sindicato dos Trabalhadores de Limeira. Os temas locais em pauta. Educadora Meio-Dia. Muito bem, estamos de volta, 1h54, já está dando aquela fominha e claro, me lembrei da Fast Beef Boi a Rigor, que traz a verdadeira excelência em casa de carnes, o atendimento é de primeira, os produtos são de qualidade e a localização é ótima. Pronto, não precisa de mais nada. A equipe da Fast Beef está à disposição para te atender com alegria e satisfação. Anota aí o telefone 3701-2802, 3701-2802, na Rua Independência, 104, na
Vila São João. E também é hora de falar da Autoescola Êxodos, que resolve todas as suas pendências junto ao Detran. Se a sua habilitação está bloqueada, se você está sem licença para dirigir, se seus documentos estão atrasados, é só ligar na Êxodos. Eles parcelam, facilitam e cobrem qualquer oferta. O telefone é 3451-8787, na Avenida Fabrício Vanpré, 266, no Jardim Piratininga. Meus colegas de bancada, nesses minutos finais, qual é a opinião de vocês, então, já que a gente ouviu todo mundo, o André, os vereadores, dá para ter uma noção aí do que pode acontecer, Bruno? Nani, eu acho que, vou repetir, eu acho que a oposição vinda da Constância Félix, com todo o pretérito trazido pela nossa cidade, com o prefeito que foi, com o marido que foi prefeito cassado, com todo o escândalo que envolveu, que deu Veja, deu Fantástico, deu Estadão, deu Folha, levando o nome da nossa cidade, sujando o nome da nossa cidade, deu matéria em todas as redes nacionais, em toda a imprensa limeirense, de um caso que levou à cassação de um prefeito, a fiscalização vindo, com todo respeito, mas já começa, como eu disse, né, já começa um pouco complicado. Agora, da vereadora Carolina, do vereador Cleiton, eu acredito que devem ter, né, um procedimento como dever, com obrigação pela Comissão de Educação, devem ter agido com decoro, com a educação. Acho um pouco estranho esse pedido ter vindo do Executivo. Como eu disse, eu acho que os poderes são independentes, porém harmônicos, trabalham em harmonia. E eu não sei se o Executivo tem a prerrogativa de fiscalização do Legislativo. Eu acredito, na minha pequena sabedoria, com toda humildade, eu acredito que não. Acredito que o vereador pode e deve fiscalizar o Executivo, é função básica, basilar dos princípios do Legislativo, e a função do próprio vereador é fiscalizar o vereador também. É uma situação, como eu já disse, eu já tive um pequeno período na Câmara, passei por corregedoria, passei por CPI, passei por CP, inclusive, na época, o vereador Edmilson, que foi cassado. E é uma situação constrangedora para vereador ter que julgar colega. Por mais diferenças partidárias, por mais diferenças ideológicas ou de pensamento, ou seja qual for, é ruim, eu sei disso. Então talvez nenhum vereador quis chancelar esse pedido ou fazer esse pedido para a corregedoria e partiu do Executivo, mas eu acho que o caminho legal, né, o processo, respeitando o devido processo legal, deveria ser pela própria casa, ou por uma denúncia da diretora que se sentiu humilhada ou constrangida, ou de outro profissional que foi constrangido, ou do grupo de profissionais constrangidos que deveriam denunciar via corregedoria, leva a chancela do vereador e aí parte para as sanções que podem acontecer, para a investigação em primeiro lugar, né? A gente não pode condenar antes de investigar. E como eu disse, eu acho que nós temos que respeitar os quadrados de cada um. Isso, como eu falei no começo do programa, os vazamentos dos hackers trouxeram à tona. Eu acho que também, de forma alguma, a gente pode culpar se um procurador da República conversou com o juiz por um caso, por o maior caso de corrupção da história desse país. Eu estou vendo gente indignada com isso, é um absurdo, né? E não vi as mesmas pessoas indignadas com os bilhões que foram roubados do nosso país. Agora, nós temos sim que discutir o devido processo legal, as caixinhas de cada um, os papéis de cada um. Mas vamos aguardar as investigações a partir de agora, vamos ver se a Câmara vai aceitar, a chancela vai, salvo engano, o rito manda que vá para plenário para poder investigar ou não a postura dos vereadores. E é aquilo que eu disse, né? Eu disse pitada, mas o Danilo complementou com o ingrediente principal disso tudo, é a disputa política. 2020 está chegando e as disputas eleitorais começam a surgir aí nos bastidores e na prática também.
Antes da opinião do Danilo e da Renata, a gente já está encerrando o programa, mas tem Empório Santo Churrasco, gente. Olha só, já deu aquela fominha. O Empório Santo Churrasco é a primeira boutique de carnes nobres de Limeira, especializada na linha Angus e Black Angus, as melhores carnes para o seu churrasco. E olha só, o ambiente lá também é super aconchegante. Você pode com a sua família deliciar um saboroso churrasco, inesquecível churrasco. Fica na Avenida Piracicaba, 432. O telefone é 3442-1675. Danilo, pra gente ir embora. Para encerrar, Ana, eu acho que o ingrediente político tem muito mais peso do que qualquer coisa, denúncia, intimidação, enfim. Pesou mais o lado político nisso tudo, na minha opinião. Renata Reis? Eu acho que se a administração não tivesse tão preocupada com a oposição, com as questões políticas, não estou falando especificamente nesse caso, mas assim, deixasse o mimimi de lado, sabe? Se preocupasse, por exemplo, em resolver problemas que são muito sérios na educação, na saúde, em tantas outras áreas, talvez não chegaríamos ao ponto de ficar discutindo, quebrou decoro, não quebrou decoro, é prerrogativa do vereador, não é prerrogativa do vereador. Se tudo tivesse em ordem, talvez não haveria uma fiscalização tão incisiva, a oposição talvez não tivesse tanto espaço. Então, eu acho que a população precisa ter um pouquinho mais de atenção da administração pública. Existem denúncias de irregularidades nessa escola que precisam ter um pouco mais de atenção da administração pública. E deixa um pouco política, né, de lado, mas não está de lado. Agora já houve uma denúncia, agora a gente precisa... Agora já foi para a Câmara, já vai virar. E isso é péssimo para a população. Só uma coisinha, 1 segundo. O Mário plantou uma semente, ele vai colher amanhã. Com certeza. Se vai ser bom politicamente para ele ou não, só o tempo vai mostrar. Não tenho a menor dúvida de que abriu precedentes. Exatamente. Muito bem, 2h01. Você fica com o grande Edmundo Silva e toda a programação da Educadora. Tchau, gente!